Por quê? Porque ele sabe que você entende como o banco funciona. Ele percebe, opa, peraí, essa pessoa aqui é diferenciada, essa pessoa aqui entende do que está falando, ela sabe como que eu gero o resultado, que é o mais importante em qualquer atividade econômica. Se você não sabe como gerar resultado, vamos dizer assim, é perda de tempo você ir procurar emprego e procurar promoção. Você tá dando murro em ponta de prego, né? O que eu considero o primeiro passo, ou o primeiro ponto importantíssimo para você que quer trabalhar num banco ou que já trabalha e quer uma promoção. Tá? E esse ponto é entender como os bancos geram resultado, receita, lucro. E isso aqui é um mistério para a maioria das pessoas, tá? Inclusive para quem trabalha em banco. O pessoal que já trabalha aí, responde no chat, não precisa responder ao vivo não, responde no chat aí. Alguém, pelo menos, tem uma ideia de como que vocês são da Caixa, como que a Caixa gera esse resultado aí, como que é gerado esses valores? Manda aí no chat para a gente aí, ou dá um sim ou não aí no vídeo também, eu já consigo ver aqui. Cadê o meu chat? Sumiu aqui da tela. É só um pouquinho que eu estou sem ver o chat aqui. Sumiu aqui da minha tela. Pronto. Ninguém vai responder? Ou ninguém sabe ou não querem responder? Manda aí no chat aí quem puder. O chat está chegando aqui também. Juros, a Andressa respondeu lá. Juros, taxa de conta. Ok. A Andressa foi mais específica. Ela já veio com os itens que pode gerar, né, captam dinheiro pelos investimentos dos investidores. A Letícia falou. Habitação, venda de produtos. Então, gente, da onde vem o resultado é fácil, né? A gente consegue entender. Agora, a Suelen lá falou a administração do FGTS, por exemplo, na Caixa. Agora, como exatamente vem isso? Como exatamente é feita essa transação? Como que é calculado os valores? Ou seja, como que o banco organiza isso? Como que o banco gerencia isso? Tá? E por que é importante vocês saberem isso? Porque isso está diretamente relacionado ao segundo ponto que eu vou falar depois, tá? Mas está muito relacionado à atuação do bancário, tá? Então, como que o banco gera resultado, receita ou lucro, tá? Existem algumas formas, e aí vem os produtos e serviços bancários, mas é importante saber a forma, como que se gerencia isso, como que se calcula isso, para que fique claro na atuação do bancário como que ele tem que atuar para gerar essas receitas, gerar esses resultados, e não ir contra os objetivos do banco. Tá? Como eu citei ontem lá um exemplo do consignado. Às vezes o objetivo do banco é um e o empregado lá, o bancário, está atuando de uma forma diversa do que o banco espera. E se ele não entender isso aqui, dificilmente ele vai entender como atuar. E hoje, como eu falei, os gerentes não têm tempo para estar explicando. Ele pede para você fazer, se você não fizer, depois, né, como dizem o pessoal, só vem as pancadas. Né? Mas vamos desmistificar isso aqui então. Então, tem algumas formas que o banco gera resultado. Tá? Vou apagar aqui, vamos colocar lá a primeira forma, que é o spread. Alguém aí já ouviu falar sobre spread? O que é spread bancário? O spread bancário é a diferença entre, vou pôr aqui uma maiúscula, entre captação e aplicação.
E aí entra um pouquinho do que vocês citaram ali, né? Captam dinheiro pelos investimentos, juros, taxa de conta, né? Mas e aí? Juros, o banco só cobra juros quando faz empréstimo? O banco não paga juros quando você tem investimento, né? O banco também paga juros. O cliente também recebe juros do banco. Então, às vezes, só os juros em si não gera receita, às vezes gera despesa. Tá? Então, tem que saber essa diferença. Então, o spread bancário, que é a diferença entre captação e aplicação, nada mais é do que o banco captar recursos, tá? Então, os investidores vão lá, colocam recurso no banco, então o banco capta esse recurso. Para ele captar esse recurso, ele tem um custo, tá? E aí entra vários custos, tá? Pode entrar vários custos. Então, você já começa a entender quais são os custos. Deixa eu apagar esse X aqui. Então, de custos, o que, que nós vamos ter? Custo de oportunidade. Então, no custo de captação, a gente vai ter o custo de oportunidade, que é o quê? Que é o quanto o banco paga de juros para quem está aplicando esse valor lá. Na poupança, o banco paga uma rentabilidade, certo? Bem pequena, mas paga. Numa renda fixa, numa aplicação de renda fixa, paga um pouco mais, um pouco menos, dependendo da situação do mercado. Tem momentos em que a renda fixa está maior do que a poupança, tem momentos que a poupança está maior, tá? Numa aplicação de renda variável, não se sabe. Por quê? Porque é variável, né? Isso vai depender do mercado. Então, o custo pode ser maior ou menor para o banco. E tem o custo operacional. O custo operacional é o custo que o banco gasta para poder disponibilizar essa operação para o cliente. Então, um custo de abrir uma poupança está incluído lá a agência, está incluído né, a pulverização dos custos de agência, a hora do empregado, o cartão que é emitido, o sistema que é disponibilizado para fazer o gerenciamento dessa conta. Então, o banco ele tem ferramentas para calcular isso, tá? Não se preocupe com isso a fundo, é só para vocês entenderem os custos de captação. E aí, na aplicação, que ele vai receber de volta esse valor, né? A aplicação, quando a gente fala do ponto de vista bancário, quando há aplicação, eu não estou falando de investimento, tá? Aqui é importante vocês entenderem o nosso linguajar. Eu estou analisando isso aqui como bancário, como gerente do banco, como empregado do banco. Eu não estou analisando isso aqui como cliente. Então, quando eu falo em aplicação, é o banco fazendo uma aplicação e não o cliente, tá? Tem que ficar bem claro aqui. O spread é a diferença de captação que o banco capta de recurso no mercado versus a aplicação, né, a diferença da aplicação que ele faz no mercado também. E essa aplicação pode ser feita de diversas formas. Pode ser feita através de concessão de crédito para os clientes. Pode ser feito através de investimentos em outros bancos, em outros tipos de investimento. Pode ser feito através de investimentos em outras empresas, né? Pode ser através de aquisição de bens. Ele vai aplicar de alguma forma. Uma coisa você pode ter certeza: dinheiro no banco não fica parado. Dinheiro do banco, dinheiro que o banco tem lá, ele faz girar de alguma forma para gerar lucro, para gerar juros, para gerar receita de volta. E aí, o resultado disso é a diferença do que ele pagou para o cliente aplicar versus o que ele conseguiu gerar de lucro com esse valor. Então, quando um cliente vai lá e abre uma poupança no banco, ele deposita lá, recebe lá um percentual de juros todo mês e o banco tem que fazer esse dinheiro girar de alguma forma para que ele gere esses juros que ele tem que pagar para o cliente e sobre alguma coisa para ele, para valer a pena ele ter essa poupança. Senão, não faz sentido a operação do banco, ok? Alguém discorda dessa situação? Ou todo mundo concorda e ficou claro?
vou ter que abrir o microfone de todo mundo para todo mundo conversar comigo. Mas vamos lá. Então, se não ficou claro, deixa no chat aí. Se alguém tiver alguma dúvida, não entendeu, deixa no chat aí. Então, essa é a primeira forma, tá, gente? É o spread bancário. Isso aqui vale para praticamente tudo que o banco faz, tá? O banco, ele sempre ele tenta captar o menor custo possível, ou seja, pagar o menor juros para o cliente e com o menor custo operacional, e tenta gerar o maior lucro com a aplicação. Existem regras específicas para cada tipo de recurso que o banco capta no mercado. Para a poupança, por exemplo, ele pode aplicar em habitação, ele pode aplicar em alguns itens específicos. Não é liberado 100%. O banco não tem autonomia de qualquer recurso que entre, ele aplicar do jeito que ele quer. Existem regras, existem leis para essa aplicação, que aí é regulamentado por quem? Pelo sistema financeiro. Então, o sistema financeiro determina, né, se reúnem lá através do Conselho Monetário Nacional, Banco Central, CVM, todos os órgãos normativos do sistema financeiro estabelecem como que funciona isso. Às vezes pode vir também do legislativo, né, do Congresso, os deputados formulam leis lá e autorizam ou não o sistema financeiro funcionar de uma forma ou outra, tá? Então isso não é livre. Depósito à vista, depósito na conta corrente, é o recurso que o banco mais gosta de receber, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui do que eu estou falando. É o recurso que o banco mais gosta de receber, depósito à vista. Por quê? Ele não tem muito custo de captação, porque ele não paga juros, não rende juros nenhum, né? Quem tem conta corrente aí, deixa o dinheiro parado lá alguns dias sem mexer, ele não vai render nada. Mas ele pode aplicar de uma forma mais livre, justamente por ser depósito à vista. É o que ele tem mais flexibilidade de aplicação, são os depósitos à vista. Tá? Fundos de investimentos, aí já é uma outra conversa, já tem um custo maior de captação, já tem restrições de aplicação dependendo da regra do fundo, porque daí isso é determinado pelo objetivo do fundo. Nós vamos falar sobre fundos de investimento também para vocês entenderem mais aprofundado isso, tá? Mas enfim, explicado o spread bancário, alguma dúvida, alguém ficou com uma dúvida aí que quer compartilhar, aproveita, depois a gente divide aí com a turma. Se não tiver nada, vamos para o próximo item, o próximo item que o banco gera resultado, gera lucro, que já foi citado ali por alguém, que são as tarifas bancárias. As tarifas bancárias, o banco também gosta muito, né? Quem trabalha em banco aí sabe que é uma coisa que o gerente bate bastante em cima sobre a questão das tarifas. Por quê? As tarifas são cobradas em cima da prestação de serviços e não em cima de produtos. Então, vem da prestação de serviços. Se você for ver e baixar uma tabela de tarifas de qualquer banco aí que seja, entra no site do banco aí, para quem quiser ver isso mais aprofundado, baixa lá, entra no site de qualquer banco e procura a tabela de tarifas deles, e vocês vão ver que todo e qualquer serviço existe uma tabelação de preço para esses serviços, inclusive tirar xerox dentro do banco, fornecer uma cópia de um documento. Às vezes o banco não cobra, tá? Às vezes o banco isenta isso, às vezes isso está incluído numa cesta de serviço da conta, mas ele tem a precificação lá determinada dentro da tabela de tarifas. Se o bancário lá, na sua atuação, verificar que é correto cobrar do cliente, pode ser cobrado, tá? Pode ser cobrado. Cadastro, vou fazer um cadastro no banco para fazer uma análise de crédito. O banco pode cobrar essa análise sua, tá? É permitido a cobrança. A maioria dos bancos acaba não cobrando, principalmente quando tem uma perspectiva de fornecer um crédito, tá? Mas é permitido cobrar, existe essa cobrança, tá? E aí a gente vai para as diversas tarifas. Tarifa sobre saque, tarifa sobre fornecimento de extrato, tarifa sobre transferência bancária. Então, tudo que é tarifa gera recurso para o banco, tá?
E por que é importante saber isso? Porque às vezes o bancário está atuando lá no dia a dia e não sabe que o que ele está fazendo está deixando de gerar receita para o banco. E o cliente espera que seja cobrado. O cliente às vezes já está, não, vou fazer uma coisa, já prepara lá para pagar, e aí o bancário sem orientação, sem saber o que está fazendo, faz de graça e acaba não cobrando. Tá? Eu não estou falando que é para cobrar. Olhem quem já trabalha em banco, qual é a política da tua agência, porque isso, inclusive, muda de agência para agência. Às vezes, o banco tem uma política, mas lá naquela cidade específica, lá existe um acordo com o município que, para o servidor público que tem conta na Caixa, vai ser dado um desconto numa certa tarifa. Tá? Então, isso tem que ser conversado, tem que ser tratado junto ao teu gerente, para o gerente poder te explicar isso melhor, o que pode, o que não pode, né, o que está dentro da política da agência. O terceiro item em que o banco gera resultado, gera lucro, tá? São as recuperações de dívida. E aqui cabe uma observação bem interessante. Vocês sabiam que existem bancos que não têm um cliente, seja físico ou jurídico? Alguém já tinha ouvido falar disso? Que existem bancos que não têm cliente? Balança a cabeça aí se sim, se não. Não, Carlos disse que não, Sueli também disse que não. Então, gente, existem, tá? Existem bancos que não trabalham com clientes, que não têm clientes na sua carteira, tá? E isso aí vem desse terceiro item aqui, ó, da recuperação de dívidas. Existem bancos e instituições que trabalham exclusivamente na recuperação de dívidas e como que eles fazem para ter lucro, como é que eles fazem para receber dinheiro, para gerar dinheiro? É o seguinte, vou citar aí um exemplo. Alguém contratou um empréstimo lá no banco XY e deixou de pagar esse empréstimo aí, a dívida já está caducando e o banco sabe que não vai receber esse valor. O que ele faz? Ele vai lá e vende esse título, esse crédito, para uma outra instituição, que são esses bancos de recuperação de dívidas. E esse banco aí que compra vai pagar um valor, um percentual lá bem diferente do valor total da dívida. Tá? E ele recebe esse direito, ou seja, ele comprou um contrato, ele está comprando um contrato. E ele vai tentar receber esse contrato daquele cliente que era do banco XY lá, não desse banco aqui, não do banco de recuperação de dívidas. E ele faz isso em nome do outro banco. Tá? Ele não cita que ele é dono da dívida agora e que ele está ali só para tentar receber esse valor e que se ele não receber, então isso existe, tá? E uma vez que esse banco consegue fazer um novo contrato de renegociação, por exemplo, parcelado, ou consegue receber à vista, ele faz o cálculo de quanto ele pagou por aquele contrato, de quanto ele gastou para recuperar, que é aquele custo operacional lá que eu falei para vocês, e o quanto ele lucrou no final. E é um baita negócio, tá? Tem bancos aí que ganham muito dinheiro fazendo isso, porque o povo brasileiro ainda é um povo muito correto nesse ponto e não gosta de ter um nome sujo, né? Então, esses bancos aí atuam dessa forma e ganham muito dinheiro. Tá? Então, essa é uma outra forma de recuperação. E o banco XY lá que vendeu o contrato, ele também recebeu um pouco ali. Ele não recebeu o valor da dívida total, mas ele já gerou receita. Por quê? Porque uma vez que ele tem um contrato inadimplente, ele tem uma despesa, então ele já tem que baixar isso no resultado daquele ano. Então, por exemplo, esse cliente aí já está devendo há 3 anos. Essa despesa o banco já teve que calcular como despesa 3 anos atrás. E agora ele recupera esse valor quando ele vendeu a dívida. Então, ele teve lá uma despesa de 3 mil reais e agora vendeu por 500 reais a dívida. Então, ele tem uma entrada de receita naquele ano de 500 reais, mas é uma entrada de receita, tá? E é importante saber isso, eu vou citar aqui um exemplo prático, bem prático disso, tá, gente? Que eu não vendi dívidas, porque o gerente, isso não faz parte da política da agência, não é a agência que controla isso, isso é feito de forma centralizada, né? Cada banco tem uma área que cuida disso e quando é feita essa venda de dívida, o banco faz isso de forma centralizada lá na matriz. Mas eu assumi uma agência
que estava com um índice de inadimplência muito alto, mas muito alto. E a agência sofrendo muito na parte financeira, com um resultado muito baixo, perto do que era aquela agência, perto do que poderia ser aquela agência. Os empregados desmotivados, todo mundo assim, numa situação bem complicada. E quando eu assumi a agência, eu fui fazer o diagnóstico total da agência e eu percebi que tinha muito contrato inadimplente, muita coisa assim que era possível de recuperar. E nós fizemos um trabalho lá, eu e mais um empregado, eu coordenando o empregado executando, e nós recuperamos mais de 3 milhões de reais só renegociando contratos, esticando o prazo, dando o desconto que era permitido dentro das políticas do banco, e a gente recuperou muito contrato e gerou muita receita para a agência. Tá? Então, eu peguei uma agência que estava lá entre os últimos e só com esse trabalho ela deu um salto gigantesco na geração de receitas. Tá? Então, é um ponto importantíssimo aqui. E às vezes é uma área muito, tá? Às vezes não, é uma área muito carente dentro dos bancos. Quem sabe trabalhar com recuperação de dívidas tem um passo muito grande na frente dos demais, tá? Essa é uma área muito carente nos bancos. Os bancos têm dificuldade em encontrar pessoas que tenham facilidade em renegociar dívidas. E o quarto ponto, mas aqui não é muito importante para a gente, que são os investimentos, tá? Que é que quando o banco tem investimentos em outras empresas, tem participação em outras empresas, em projetos específicos, tá? Mas aí não faz muito aqui o nosso dia a dia. O mais importante são esses três aqui, tá? Ok, gente? Alguém aí teve dificuldade de entender? Tudo tranquilo com relação a esse entendimento aí de como os bancos geram receita, geram resultado? Quando você chegar numa entrevista, ou seja para trabalhar no banco, ou para uma entrevista de promoção, e você domina isso aqui, a visibilidade que você tem de quem está te entrevistando é outra totalmente diferente.